Graça e paz, queridos e amados irmãos. Eu tenho visto muitos podcasts aí na internet, né? Pastores, lideranças, bispos, reverendos, até mesmo pessoas donas de podcast, defendendo, na verdade, a cobrança, né, que são feitas para pregações do Evangelho nas igrejas, em congressos, né, defendendo que é importante, que os pregadores precisam de sobreviver, e, enfim, defendendo cantores gospels, né, quando são chamados em congressos, nas igrejas, que devem cobrar sim, enfim, defendendo que este ministério deve ser cobrado sim, porque Paulo afirma que tem que ser cobrado. Muito bem. Quem sou eu para debater com tanta gente importante, né? Sendo eu tão pequenino, um canal tão pequeno. Mas este canal aqui, Vivendo essa Doutrina, ele foi aberto justamente para falar as verdades que estão na palavra de Deus, as verdades bíblicas, sem nos preocuparmos com a parte financeira, sem nos preocuparmos com dinheiro, porque aqui eu não gasto nada. Assim como Paulo diz, eu só me gasto, mas para levar a você de graça a palavra de Deus, a boa nova, o evangelho que recebemos de graça. Entenda você que o evangelho não se cobra. Para pregar o evangelho não se cobra. Para levar o evangelho àqueles que estão nas trevas, para resgatá-los, trazendo para a luz, para a presença de Deus, não se cobra. Ele se oferece, é de graça. Entenda, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 9, inteirinho, o capítulo 9 todo, Paulo fala a respeito da gratuidade do evangelho, que o evangelho não se deve cobrar. Entenda, queridos, pois muitos pastores, muitos bispos, né, muitos reverendos, muitas lideranças de muitas igrejas, de quase todas as igrejas, defendem que Paulo manda cobrar, que ele tem que ter salário. Mas, na verdade, Paulo aqui ensina que o verdadeiro ministério, né, não é movido por dinheiro, queridos irmãos, mas por amor a Cristo e às almas. É isto que Paulo está pregando, né? Falando aqui no capítulo 9, 1 Coríntios 9. É isto que ele está nos ensinando. Que ele tornou-se escravo de todos. Para quê? Para levar o evangelho, ou para trazer o evangelho, para distribuir o evangelho, para levar o pão para as pessoas, para tirar das trevas aqueles que se encontram nas trevas, trazer para a luz. Este ministério importante que Cristo, quando se ascendeu ao céu, né,
Ele deixa o Espírito Santo para todos nós. E com isto também deixa 5 dons para o seu corpo, isto é, para a sua igreja. E Paulo aqui, ele está sendo criticado, né? Aqui no versículo 9, no capítulo 9, ele está sendo criticado por alguns de Coríntios, por alguns irmãos que duvidavam de sua autoridade, que acusava Paulo, né, de não agir como os outros apóstolos. Isto é, Paulo não cobrava pelo ministério, meus irmãos. Mas ele deixa algo muito claro para todos nós. Pregar o evangelho é um privilégio. Ele deixa isso claro, não um comércio. Pois o que tem sido feito hoje é comércio do evangelho. Tudo se vende. Vende-se livro, vende-se água, vende-se lenço, vende-se tudo em nome do evangelho, meus irmãos. E Paulo deixa isso aqui claro. Pregar o evangelho é um privilégio, é graça dada por Deus, não um comércio. Ele tinha direito de ser sustentado. Paulo tinha direito de ser sustentado porque ele vivia do evangelho, ele pregava o evangelho, mas preferiu abrir mão desse direito, sabe por quê? Para que ninguém pensasse que pregava por interesse financeiro. Mas aqui, o direito de ser sustentado, que é dito, não é para se receber dinheiro, mas alimentos. E algo importante, que é lícito, que é direito, que são ofertas. A oferta é lícita. A palavra de Deus, o Evangelho, fala de ofertas. Que devemos ofertar, que devemos doar, que devemos dar de coração. Não com obrigação. Então, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, ele nos coloca diante de uma situação real e verdadeira e não fala de cobrança de evangelho, não fala de cobrança de pregar e viver do evangelho. O apóstolo mostra que o verdadeiro servo de Deus, ele vive pela fé, irmãos, e serve por amor a Cristo, como é dito por ele em 2 Coríntios 12, 15. Olha o que ele diz. De boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas almas, pelas vossas almas. Olha só. O servo de Deus tem direitos, mas não exige, conforme está em 1 Coríntios 9, versículo de 4 a 12. Ele tem que ser por amor. Pregar o evangelho é dádiva de Deus, é privilégio, é por amor. Paulo reconhece que quem trabalha no evangelho tem direito ao sustento, mas ele mesmo nunca cobrou para pregar. Entenda isto. Ficaria algo contraditório, algo que Jesus Cristo nos deu de graça, nós cobrarmos.
E ele ainda se sacrificou morrendo numa cruz, recebendo marteladas de prego, sofrimento, para nós cobrarmos. Está certo isso, irmãos? Não está certo. Paulo entendia que o evangelho deve ser, na verdade, oferecido, né, gratuitamente, de graça. E o sustento deve vir de coração voluntários, não de cobranças. E hoje o que nós vemos por aí são cobranças faraônicas, são cobranças, são enriquecimentos ilícitos, não é? O verdadeiro ministro do Evangelho não vende a palavra, ele a entrega de graça. Entende, irmãos? O Evangelho não é produto. O Evangelho não é produto, é salvação para aquelas almas que estão escravizadas na escuridão, nas trevas. O Evangelho é para trazê-los para a luz, para a presença de Cristo. Onde há amor verdadeiro, a oferta nasce espontaneamente. Entende? Aonde há o amor verdadeiro, a oferta nasce espontaneamente. Por isso que os pássaros não plantam, não semeiam, mas se alimentam. Olha, é isto que é o ensinamento de Cristo para todos nós, e é isto que Paulo está frisando, ensinando em 1 Coríntios 9. Olha o que em Mateus 10:8 que ele diz para nós: de graça recebestes, de graça dai. Ele não está dizendo aqui, irmãos, vocês recebem de graça, estou dando para vocês de graça o Evangelho, como viver na minha presença, como buscar o meu Pai. É só através de mim, tá? Te dou de graça. Venha quem quer. De graça recebei, mas também o que vocês recebem de mim, deem também de graça. Ele não está dizendo aqui, eu dou a vocês de graça, vocês recebem de graça, mas pode pagar, pode receber, pode cobrar para dar de graça para o outro. Mas não é isso que diz aqui em Mateus 10:8. De graça recebestes, de graça dai. Deus abençoa a igreja verdadeira de Deus, que dá com alegria, não por imposição, que oferta, que dá aquilo que o coração deseja, e não por imposição, meus irmãos. E abençoa o pregador que serve sem interesse financeiro. Não é para ter interesse financeiro no Evangelho. Todos que praticam cobrança do Evangelho estão fora do Evangelho. Não vivem verdadeiramente o Evangelho. Paulo está aqui nos ensinando. Sabe, queridos? A oferta voluntária é expressão de amor. Quando nós ofertamos voluntariamente, isto é expressão de amor.
não de obrigação, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 9, né? Versículo de 13 a 18. Paulo, ele declara em 1 Coríntios 9, 13, o seguinte: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar, tira o seu sustento? Olha o que ele está dizendo para nós. Ele não queria ser um peso, por isso que ele está dizendo isso, mas uma bênção. O que sustentava Paulo, na verdade, era a própria palavra de Deus, pois fé em Deus e a generosidade voluntária dos irmãos, né, das igrejas, do corpo verdadeiro de Cristo, o fortalecia para continuar pregando. É isto que fortalecia ele. Ele jamais cobrou, Paulo jamais cobrou. Paulo jamais utilizou do seu direito de ser sustentado por alimentos, não sustentado por valores faraônicos. Entenda isto. A palavra de Deus não fala de dinheiro. Não fala. Isto é coisa de homem. Isto é coisa de pessoas gulosas. Infelizmente é a realidade. Entende? A oferta, irmãos, voluntário, não é paga. É gratidão. Por isso se diz oferta voluntária. Ela não é paga. Ninguém está pagando nada. É gratidão. O dinheiro não move o ministério de Cristo. Não pode mover o ministério de Cristo dinheiro. O amor move o ministério, mas dinheiro não. Nós crescemos dentro deste slogan, né? Que dinheiro é importante para a igreja, que dinheiro é importante para que cresça o evangelho. Não, Paulo está dizendo aqui. O dinheiro não move o ministério de Cristo. O que move o ministério de Cristo é o amor. Porque quando o coração é livre, quando o nosso coração é livre e ao mesmo tempo é escravo de Cristo, porque temos privilégio de sermos escravos de Cristo, aqueles que querem ser, né? Todos foram chamados. Mas existem aqueles que querem ser gerenciado, direcionado por Jesus. Então, quando o coração é livre, a oferta ela é verdadeira. Ela sai com alegria. Ela é verdadeira. Olha o que diz em 2 Coríntios 9, 7. Aqui é 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Nunca devemos, irmãos, dar por pressão, nem por pressão, nem por opressão, mas por amor. E quem ministra deve confiar que Deus sustentará a sua obra. Assim como o passarinho não se preocupa em plantar e colher, porque ele sabe
que Deus olhou para ele, que Deus o sustenta. Pois aquele que tem confiança em Deus, que tem fé verdadeiramente, que ministra o ministério de Cristo com confiança, com fé, sabe que Deus sustentará a sua obra. Não o bolso de pessoas. E o que acontece hoje, queridos irmãos, é que 99,9% das igrejas confia no sustento do seu bolso. Não é verdade? Cria, constrói templos fabulosos, com ouro, lindos, maravilhosos, em que nós ficamos impressionados com a construção. Mas Deus jamais impressiona. Porque tudo isto não agrada. Ele jamais vai habitar em templos feitos por mãos de homens. Porque, na verdade, nós somos o templo de Deus. Nós precisamos de tomar conta da moradia, da habitação de Deus, que é o nosso corpo. Por isso, 99,9% das igrejas conta com o seu bolso. E isto não é bíblico. Paulo aqui deixa muito claro que o servo fiel corre com propósitos, não por lucro. Olha o que diz 1 Coríntios 9, 24, 25. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Aqui ele está dizendo que os atletas, que nós devemos nos comparar ao atleta, correr para levar a boa nova, para levar o evangelho, para tirar as pessoas da escravidão e trazer na luz diante de Cristo. Mas os atletas verdadeiros, que trabalham, que têm o atletismo como sobrevivência, estes correm atrás de uma coroa corruptível, que é do homem que passa. Mas o atleta de Cristo, o cristão, ele corre atrás da coroa incorruptível, que é estar na vida eterna, não na morte eterna, mas na vida eterna, na presença de Deus, recebendo galardão porque praticamos boas obras. Amém? Paulo aqui, ele então faz essa comparação com um atleta, né? Porque o atleta, ele tem que ser disciplinado, focado e determinado. E assim é o verdadeiro cristão. Ele deixa aqui claro, nós precisamos sermos disciplinados, focados e determinados para assim corrermos em busca da nossa coroa incorruptível e alcançarmos essa coroa. Precisamos perseverar em busca desta coroa. Ele não corria por recompensa terrena. Paulo não corria por recompensa terrena, mas por uma coroa incorruptível. É isto que ele está nos ensinando. O ministério, irmãos, não é a corrida por fama, dinheiro ou posição, conforme 99%
das igrejas de hoje correm atrás de fama, atrás de dinheiro ou de posição. Vocês sabem que tem igrejas que os reverendos, os pastores, a família que são donos, né? Essa, então, não é a igreja de Deus. Paulo deixa isso muito claro, né? É preciso, então, ganhar almas para o Senhor. Essas almas são primícias para Deus. Esta é a verdade da palavra. É isto que Paulo está nos ensinando. Quem serve por dinheiro, irmãos, perde a recompensa eterna. Quem serve por amor, corre com propósito. O galardão, do qual eu já falei, do servo fiel, vem do céu, não do bolso dos homens. Amém? Irei fazer outro vídeo fazendo a complementação deste vídeo para que não fique muito longo. Se inscreva, dê o seu like, compartilhe os nossos shorts de vídeos e fique todos na paz. Ouça a palavra de Deus. Shalom!